Eu amo quando os livros me levam para outros lugares. Nesse vídeo vou falar de 7 livros que contam culturas bastante diferentes da nossa. Bora lá? Eu sou apaixonada por livros que me levam para viajar. A grande verdade é que eu amo viajar, né? Sempre que eu posso, estou em outros lugares, conhecendo outras culturas e tudo. Mas às vezes os livros, eles até têm uma camada adicional, que quando você vai no lugar, você não consegue capturar exatamente as profundidades daquela cultura, né? Não quero comparar as experiências, são duas coisas maravilhosas e diferentes, mas eu adoro essa sensação de estar conhecendo algo novo. Então eu vou contar para vocês aqui 7 livros que eu separei da minha estante que me fazem conhecer e me levaram para esses outros lugares. O primeiro é esse aqui da Etaf Rum, Uma Mulher Não É um Homem. É um dos primeiros vídeos aqui do canal, vou deixar o link de referência para vocês, não me orgulho desse vídeo, mas fato é, a Etaf Rum é uma palestina americana, né? Então ela tem origem palestina, mas mora nos Estados Unidos há muitos anos, se eu não me engano ela até nasceu nos Estados Unidos, mas ela conta que a história de uma mulher que sai da Palestina e vai morar nos Estados Unidos, ainda dentro da comunidade palestina, e esses conflitos culturais, né, que são culturas extremamente diferentes, uma mulher de uma cultura árabe bastante tradicional, bastante machista, e a gente vai vendo aqui vários desdobramentos desse machismo, mas também de outras coisas, né, de outras coisas interessantes. Então, as comidas, a forma como elas se relacionam, como que os costumes quando você vai casar, o que é, o que não é, o que se serve, o que não se serve. Então, tem toda aquela bagagem cultural, vou chamar de árabe na minha ignorância, mas aqui mais especificamente palestina, que esse livro traz. É um livro super viciante, eu fiquei naquela, né, de ficar lendo muito ele, mas é um livro pesado, ele não é um livro tranquilo, ele é um livro que dá uns engasgos, assim, é uma história bem triste mesmo. A Etaf Rum, esse aqui foi o primeiro livro dela, foi um best-seller nos Estados Unidos, foi trazido pro Brasil pela Primavera Editorial e agora eles inclusive lançaram o segundo livro dela, também a Primavera Editorial lançou o segundo livro dela, eu ainda não li, mas tá aqui na minha listinha porque eu adorei esse livro. O segundo, ainda mantendo aqui o tema Palestina, esse livro aqui, Detalhe Menor, da Adania Shibli. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas recentemente houve uma polêmica, né, com a recente guerra aí entre Israel e Palestina. A Adania Shibli iria para a Feira de Frankfurt, seria homenageada na Feira de Frankfurt, e eles cancelaram a participação dela. Ficou uma coisa bem, enfim, polêmica aí para quem segue os Instagrams e para quem segue as redes aí da vida que falam sobre isso, ficou aquela situação bastante indigesta, né? Bom, fato é que Detalhe Menor é um livro que conta a história aí sim de uma Palestina mais... de uma pessoa que vivencia mais a Palestina, né? Porque o outro livro é uma pessoa com a cultura palestina em um outro lugar. Aqui não, aqui a gente vê uma pessoa que vive na Palestina. E também o livro é bastante triste, enfim, porque eles vivem em um cenário difícil de digerir, difícil de não traduzir nas páginas, mas ele é um livro que vai trazendo esse dia a dia, né, dessa guerra que agora toma uma forma e uma proporção diferente, né, recentemente, mas nesse livro aqui, dentro desse retrato, é aquela guerra mais fina, né, aquela coisa que a gente não vê na TV, mas como as pessoas vivenciam esse conflito e como é morar dentro dessa zona de conflito. Então é um livro super interessante, eu recomendo. Ele não tem uma leitura tão fluida, ele é um livro mais engasgado, assim, porque ele é super detalhista mesmo, tanto é que o Detalhe Menor é um título que cabe muito bem a ele, mas é um livro muito profundo, assim, acho que quando você para pra pensar, para entender, é um livro que vale bastante a pena. Também tem resenha dele, vou deixar o link aqui pra vocês de referência. Esse terceiro livro eu li muito recentemente, de uma forma estranha, Onde Estão as Flores, de Ilko Minev, não tenho certeza se é assim que se pronuncia. É um livro best-seller no Brasil, eu não costumo, né, difícil às vezes, pelo tipo de literatura que eu gosto de ler, eu ler livros que são best-sellers no Brasil. Tirando, não sei, Carla Madeira e Itamar Vieira Júnior, faz tempo que eu não leio um livro best-seller. E aí eu fui pegar uma revista dessas, né, que publica os mais vendidos e etc. Achei esse livro, ele me remeteu a uma nostalgia, porque quando eu comecei a ter uma leitura mais adulta, né, quando eu saí da fase do Harry Potter e entrei na fase de uma leitura um pouco mais adulta, meu primeiro contato com a literatura foi com essa literatura histórica, né? Principalmente as questões da Segunda Guerra Mundial, eu pego um Diário de Anne Frank, A Menina que Roubava
livros, né? Foram livros que me ativaram muito o meu lado leitora. Então eu tenho um carinho, eu tenho uma nostalgia por essa fase de leitura da minha vida. E esse livro aqui me pareceu super bacana. Eu falei, nossa, deve ser essa linha, porque é uma história dele mesmo, né? Do próprio autor, que sai da Bulgária nos tempos de Segunda Guerra, nos tempos de campos de concentração, chega a viver no campo de concentração, sai fugido da Bulgária, consegue vir pro Brasil, encontra a esposa no caminho, tem a vida no Brasil, em Belém, na Amazônia. Eu falei, nossa, deve ser fantástico, né? Gente, assim, historicamente é super bacana mesmo, se a gente vai passando por essas peripécias aí, se a gente pode chamar assim, né? Se a gente vai passando pela vida dessa pessoa mesmo. Mas, cara, não colou pra mim, assim, eu achei um livro um pouco raso, os diálogos meio óbvios, assim. Não sou, né? Não quero ficar aqui fazendo críticas, porque eu acho que não é muito construtivo, né? Ficar aqui falando mal de alguma coisa, mas não foi um livro que colou muito pra mim. Mas, enfim, ele traz também esse fator histórico e esse fator de várias culturas emendadas aqui, então tem um aspecto interessante e também traz sob um viés da cultura judaica, né? Então pode ser aí bacana pra quem se interessar pela leitura, particularmente não foi pra mim. Indo lá pro outro lado, A Vegetariana é um livro esquisitíssimo, que eu já comentei dele aqui também no canal. É um livro super premiado, da Han Kang, que fala da cultura sul-coreana, né? Eu, particularmente, não entrei na linha do K-pop, K, não sei das quantas, e vários Ks, e, né, enfim, tem muitas coisas, tem muita cultura sul-coreana chegando pra gente, o que é super legal. Eu parei ali no Parasita mesmo, então não fui muito pra frente aí dentro dessa linha cultural. Mas esse livro da Vegetariana, ele traz, né, então, alguns aspectos bem interessantes da cultura sul-coreana, apesar de ser um livro muito fora, assim, de uma linha narrativa que a gente esteja mais habituado, né? Eu acho que ele tem um outro lugar, o que é maravilhoso, é um livro ótimo, tá? Ele é esquisito, mas ele vale a pena ler. Ele vai trazendo alguns aspectos da comida, alguns aspectos das diferenças de classe, ele vai trazendo coisas bastante legais da Coreia do Sul, então recomendo também essa leitura, eu gostei. Foi uma leitura estranha, mas eu gostei. Um Amor de Filha, da Rainad Kaligam. Esse é um livro que se passa no Brasil, mas apesar de se passar no Brasil, ele é um livro que trata da cultura armênia, né? Então, da colônia armênia no Brasil, e traz muito dessas tradições, né? Então, assim como foi o livro Uma Mulher Não é um Homem, da Etaf Ram, que eu trouxe pra vocês, é um lugar mais desse olhar da colônia, né, para uma cultura, do que pra cultura onde o país, onde ela se dá de fato. Mas são casos bastante especiais, né? Porque tanto a Palestina, que tem toda essa questão de guerra e, enfim, de não ter um território de fato reconhecido e ter toda essa questão territorial. A Armênia também é um país que fica um pouco nessa de consegue se consolidar, não consegue, é um território que está sempre em constante mudança, então tem muitos armênios fora da Armênia, e é por isso que as colônias importam tanto, né, para esses povos especificamente, não que não importe para outros, mas para esses ainda mais. E Um Amor de Filha traz, então, bastante dessa questão da culinária, ou de como as mulheres se comportam, de como aquela sociedade se comporta, o que importa e o que não importa, né? Então eu acho que mais bacana pra mim, às vezes, até do que esses aspectos mais visíveis, né, da culinária, da vestimenta e tal, que são muito bacanas de ver e de apreciar, mas quando a gente lê alguma coisa, a gente consegue entrar no lugar até dos valores dessa cultura, né? Então, o que essa cultura valoriza, que nem tanto, o que é ok, o que não é. Então, eu gosto de compreender valores diferentes a depender da cultura, e esse é um livro bacana pra fazer isso. O Meio Sol Amarelo, esse livro é maravilhoso. É um livro da Chimamanda Ngozi Adichie, uma mulher nigeriana, que é muito famosa, muito reconhecida, best-seller, mora também entre Nigéria e Estados Unidos, né? Na Nigéria existe bastante essa cultura, como eles falam inglês, então também tem uma questão com uma língua nativa em inglês, eles têm uma questão até de estudar fora, estudar em Londres ou estudar nos Estados Unidos, então esse intercâmbio cultural, ele é bastante pujante, assim, né, na Nigéria. Mas este livro, especificamente, da Chimamanda, ela tem livros que se passam nos Estados Unidos, mas esse livro aqui se passa na Nigéria, quase 100% na Nigéria, uma coisa ou outra que faz alusão a outros lugares. E também é uma delícia para entender as questões culturais, né, e inclusive os conflitos. É um livro muito bom, mas também é pesado, é um livro sobre uma guerra, né, basicamente ele conta um retrato de uma Nigéria em guerra, a guerra de separação da Biafra, nos anos 60, 70, mais ou menos. Então a gente tem um retrato de um país em guerra, que não necessariamente retrata ali o dia a dia de uma vida normal, mas a gente consegue entender muita coisa aqui da cultura nigeriana, das diferentes tribos, do que eles comem, de quem tá na cidade, quem tá na aldeia, quais são as diferenças culturais dentro da própria Nigéria, porque não é um povo único, né? Então é um livro maravilhoso por si só, também tem resenha dele aqui, mas para além disso, esse aspecto cultural
cultural, ele dá aquela envelopada gostosa aqui nesse livro. Por último, vou deixar a fotinho dele aqui, porque eu acho que eu não tenho mais ele em casa, não achei. Um Sol Mais Brilhante. Esse é um livro que eu li há muito tempo, eu nunca trouxe ele aqui no canal. Eu li quando foi bem no comecinho da pandemia, e é um livro que se passa na África, no Quênia, na verdade, ali, mais ou menos ali na região do Quênia, e mostra muito da cultura das tribos africanas ali, daquela região específica, né? De novo, essa questão dos valores, né? Como se cria uma criança, como é a interação entre as mulheres, qual é o papel das mulheres naquela sociedade, qual é o papel dos homens, como que as coisas se misturam ou não se misturam, como que é essa visão de uma pessoa de fora, porque o livro, no caso, tem essa interação, né, de uma pessoa que vai de fora pra aldeia, então como essa interação acontece. Foi um livro que eu li super rápido também, mas estava em outra época, né, no isolamento, outras prioridades. Vou dizer que é o melhor livro que eu já li, mas ele tem esse aspecto bacana, que é pouco visto, né, ou que pelo menos eu conheço pouco na literatura, então eu resolvi trazê-lo mesmo assim, mesmo até esquecendo, né, bastante dele aqui pra falar com um pouquinho mais de propriedade, mas é um livro que tá na minha memória nesse lugar, né, nesse lugar cultural, então eu resolvi trazer mesmo assim. É isso, pessoal, obrigada. Se você ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, vai ajudando aqui o canal a crescer aos pouquinhos, tá bom? Super beijo, até a próxima!